Gente, boa tarde. Estou aqui mais uma vez na área Cowork com minha amiga Mônica, Coronel Cardoso, para essa entrevista aqui. Sempre foi um sonho meu entrevistar alguém da polícia. Eu acho bem bacana. E eu queria que o senhor se apresentasse. Melhor do que eu falar quem é o senhor, melhor o senhor mesmo se apresentar para eles aí. Quem é o senhor? Bacana, Denis. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente enriquece muito em estar trocando ideia. Bom, eu sou o coronel da Polícia Militar Cardoso, estou há 24 anos na instituição. Atualmente eu sou comandante do 17º Comando Regional de Polícia Militar, que é na região do entorno oeste, do nosso entorno aqui do Distrito Federal, responsável pela região de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo, Mimoso e outros distritos como Girassol, Edilândia, que compõem aquela região. Estamos lá há 1 ano e meio nessa missão. E também sou presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Estamos na nossa segunda gestão, onde fomos reeleitos. Legal. Eu queria perguntar para o senhor assim, para a gente começar. Eu queria entender quando começou o Coronel Cardoso na PM. Como ele começou, qual o cargo, entrou através de prova, como foi, ano. Isso, para mim entender um pouco da sua história na polícia. Tá, a gente tem que ir um pouquinho atrás, porque na verdade... Se você tinha esse 4 sonho anos, de né? ser policial também, né? Não, Não tinha. na verdade não. Na verdade eu sempre tive o sonho de ser militar, Sim. que é um pouco diferente, eu vou te explicar. Eu desde criança, né, eu sou até os 12 anos eu morei na região de Araguaína, que hoje é Tocantins, é norte do Tocantins. E a época era Goiás, né? Aham. Então eu vim para Goiânia com 12 anos, 2 anos depois que houve a divisão entre Tocantins e Goiás. E eu sempre quis ser militar, eu sempre gostei muito de história, muito de filmes militares, e tinha aquela coisa de querer ser militar. Desde os 16 anos eu prestava concursos e meu foco era a Marinha. Eu queria ser da Marinha, achava bacana, navios, formação, disciplina e tal. E não consegui passar, mas aí quando eu fiz 18 anos, eu me alistei, né, na Marinha do Brasil. Servi a Marinha, inclusive aqui próximo, eu fiquei no CIAB, que é aqui em Santa Maria, né? Sim. Fiquei lá por 3 meses. Depois de lá eu fui pro então Ministério da Marinha, que na época era ministérios, depois se englobou tudo no Ministério da Defesa. E fiquei lá por 8 meses trabalhando na CECIRM. A CECIRM é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Ela cuida do Programa Antártico Brasileiro, da base Almirante Ferraz na Antártida, entre outras situações. E aí eu fiquei lá por 8 meses, morava no Ministério. O Ministério embaixo ali tem uns alojamentos, um porão, vamos assim dizer. A gente morou lá. Final de semana ia para Goiânia, ver a família, né? E não deu certo. Esse ministério aqui na Esplanada? Morei lá Sério? 8 meses. Não sabia Eu que tinha também. alojamento, não. Também não. Tem. Que legal. Aí, você vê o prédio, né? Que ele tá Aham. para baixo, tem alojamentos. Como é que entendeu? é, assim, só Legal. rapidamente, só pra gente não perder um pouco Ali aqui. tem pessoas que realmente moram ali. Eu não sabia, não. Uau. Diz que lá por baixo daqueles ministérios Trabalhei é um mundo 10 anos oculto, né? ali. Eles falam isso. É. Mas assim, a questão do senhor, Literalmente. o senhor falou que o senhor veio e tal, veio pra Goiânia, foi por questão da sua família procurar uma melhora? O seu pai já foi militar, algo do tipo? Sua mãe, sei lá? Alguma Não. coisa. Que Não. te inspirou a ser militar, Não buscar tem. ter essa busca. Não tem ninguém na família. A que você assistia de filme, né, que você falou? Filme, A história. Guerra, queria ser o Rambo. Boa. Por aí. Não bem o Rambo, né? Eu gostava muito da questão das formações militares, desfiles, É legal, mas é legal. disciplina, né? E Seals. sempre me amarrei muito história, geografia. Pra você ter ideia, com 10 anos eu sabia as capitais do mundo todas. Que tinha galera que gostava de jogar Atari, né? Videogame. Aham. Meu negócio era ficar vendo mapa mundi. Era Uau. um trem Você já... diferente, O assim. senhor era um bom aluno na escola? Estrategista. Não, Não? não era um bom Era aluno da também. bagunça? Não, era ali da turma do meio pra trás, né? Então, assim, especificamente eu sempre gostei de história, de geografia, dessas disciplinas. Tanto é que, quando eu saí da Marinha, eu comecei a fazer história na UEG em Anápolis, Ah, legal. na universidade. Foi o primeiro ano da UEG no campus de Anápolis. Eu pegava um ônibus 5 horas da manhã na Praça Cívica pra ir, que a aula era de manhã, né? Voltava e à Sim. tarde eu trabalhava como chapeiro no Bob's, no Goiânia Shopping. Fazendo milkshake, fazendo sanduíche Ó. e tal, entendeu? Então o senhor saiu do Bob's pra coronel da PM. Nada vem do nada.
Nada vem do nada. Mas assim, a situação financeira da sua família, essa base, era uma situação financeira, uma base boa? Era uma base mais difícil? A sua Não, infância? não, era uma base boa. Eu tinha uma família estruturada, tenho, né? Meu pai, ele separou da minha mãe. Esse foi um dos motivos que eu vim pra cá, vou explicar. Meu pai era gerente de banco, minha mãe era funcionária do BEG, então BEG, Banco do Estado de Sim, Goiás, né? Depois tornou Itaú, ela aposentou pelo Itaú, né? Então eles se divorciaram e minha mãe foi transferida do BEG primeiro para Anápolis, ficou 6 meses em Anápolis e depois para Goiânia. E meu pai permaneceu lá, meu pai até hoje tá lá, só que hoje ele tá em Palmas, ele é comerciante em Palmas, né? A gente tem bom contato, tudo. E aí, nunca fomos uma família com muitos recursos, mas nunca nos faltou nada. Eu acho que a gente é privilegiado. Mas esse negócio de trabalhar no Bob's, isso me chamou a atenção. O senhor... Você gosta do maltinho e tal, né? Deixa eu perguntar assim, o senhor foi para aquele negócio e falou assim, cara, eu preciso eu vencer. Eu não quero depender de ninguém, eu quero aqui mesmo conquistar, eu quero ralar para mim. Como os outros, falar assim, olhar para trás e falar assim, eu sou merecedor de onde eu estou hoje. Foi esse sentimento? Porque assim, por exemplo, tem pessoas que têm a condição do pai falar assim, não, vai estudar que eu vou te manter aqui Sim. pra você passar no concurso. Mas o senhor não, o senhor foi trabalhar no Bob's lá, digamos assim. Sim. Eu quando criança, assim, voltando lá atrás, né? Eu morei um período com meu pai logo após a separação e um dia eu falei, pô, vou fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma caixa de engraxate e fui engraxar. Meu pai era dono de loja. Loja de móveis, eletrodomésticos e tal, engraxar. Você já tinha essa iniciativa, né? De não dependência. Sair, entendeu? Sim. Então, assim, aí eu com 18 anos já Conquistar. saí de casa, fui pra Marinha, como eu te falei, né? Fiquei um ano. Tentei o concurso pra Escola Naval no Rio, não deu certo. Uhum. Aí a gente serviu aqui, aí não enganjou. Hoje eu tenho amigos que estão lá até hoje, a nossa turma era 100, eram 50 que veio de Goiânia e 50 de Brasília, Sim. né? A gente encontra a cada 2 anos. Tem legal. camarada que tá lá até hoje, é suboficial da Marinha, outros estão embarcados em navios aí pelo mundo. Tem amigo meu de lá que foi pra Alemanha. Então, assim, é bacana, foi uma experiência bacana. A questão do Bob's é porque eu saí, né? E eu tava estudando, tava afiado. Quando eu tava na Marinha, eu consegui comprar um Uno 92 CS vermelho, né? Um Uninho e tal. E precisava de um dinheiro também pra dar Pra uma manter, saída e né? tal. E aí eu não fui trabalhar. E continuei estudando. Tanto é que aí eu passei na UEG, que é um concurso vestibular na época, né? Hoje mudou tudo, questão de Enem, não sei nem como é muito Aham. bem. Vestibular, passei, fiz. Só que com 6 meses que eu tava lá, eu prestei o concurso pro curso de formação de oficiais da PM, né? No final de 99. A época era curso, era segundo grau, a exigência, eu não tinha curso superior, era segundo grau ainda para oficial, né? Prestei e passei. Eu já ia perguntar, porque o senhor é É. muito novo. Normalmente, quando a gente conhece algum coronel, assim, que vem de carreira, né? Desde o início, assim, como soldado, cabo, é bem mais, né? Vamos supor, idoso, vamos dizer. E você é muito novo como coronel e nesse posto. Então, você já entrou como oficial. Você já deu na uma ver- largada nisso daí, né? Na verdade, todo coronel da ativa, ele tem que ter entrado como Como oficial. oficial já. Ah, tá. É porque a polícia militar ela tem duas carreiras. Tem a Aham. carreira de praça e tem a carreira de De oficial. O praça que vem, como você falou, o soldado, o Aham. cabo, ele pode chegar a oficial? Pode. Mas a coronel não. Aí ele teria que fazer o curso de formação de oficiais pra ir ele galgando pra chegar a coronel. Ah, legal. Entendeu? Aham, entendi. Então, assim, eu fui praça lá na Marinha, que lá marinheiro é um soldado, Aham. né? E aí eu prestei o curso de formação de oficiais. Aí eu passei, é um curso, a época de 3 anos, Aham. em período integral, na academia. Período integral. 3 anos em período integral. Então eu tive que deixar a faculdade de História. Aí eu fui, E você já começa ao vivo como? assim. Ó, ao vivo, Ao vivo vivo é assim dá pra mesmo. cortar. E já começa como quando você vem assim? Aí você é Oficial. cadete. Cadete. Funciona assim, você é cadete, é um ano, é primeiro, segundo, terceiro ano. Como se você pegar uma graduação, tem 4 Legal. anos que é dividido por semestres. Hum, Lá não é por semestre, por ano. Primeiro ano, sim. segundo ano, terceiro ano. 3 anos. Uhum. Isso à época. Hoje é 2 anos, eu vou explicar por quê. Sim. Porque antes era segundo grau. De 2005 pra cá, tem que ter curso de direito. Tá? Entendi. Ah, Então, nessa época, você vê muita matéria de direito no CFO. E vê matérias, armamento, questão física, militar, etc.
Aí depois de 3 anos, você sai da academia como aspirante e vai para um estágio prático, com média de 1 ano, para algum local trabalhar na rua. Eu fui para Catalão, tá? Fui para Catalão. Adoro Catalão. Cidade Amo. boa, bacana, Muito tem boa. parentes lá Pais também. moraram 5 anos por lá. Cidade Tenho muito família boa. lá. Eu também tenho um tio Muito que mora bom. lá. É em frente a Três Ranchos, né? É 30 quilômetros antes, né? É. 3 anos faz parte da Grande É. Catalão. Então, assim, eu fui para Catalão e fiquei lá 1 ano. Aham. Só que em Catalão eu fui mandar para Goiandira, que é Nossa, 16 só- quilômetros de Catalão. Esse eu não conheço. Aí lá eu comandei um pelotão que tomava conta das cidades de Goiandira, Cumari, Nova Aurora e Anhanguera. Anhanguera era, à época, não sei se ainda é, a menor população do estado de Goiás. Era uma cidade que à época você tinha que chegar em estrada de terra, ficava às margens do rio Paranaíba ali, divisa com Minas. Fiquei lá 1 ano, Sim. aí eu voltei para Goiânia para fazer o curso operacional de Rotam, Uhum. né? 3 meses de curso, fiz o curso de Rotam em Goiânia, aí fui trabalhar de Rotam Comando. E aí passei por várias unidades, né? Goiânia, interior ali, as proximidades também. Aí, sim, se a gente for falar de... Deixa eu perguntar uma Tá coisa. Esse curso preparatório, na questão operacional, vamos colocar assim. Que aí o povo fala que antigamente o trem era mais. Mas aquele negócio que a gente vê aqueles vídeos, pô, jogando gás lá no meio do negócio, esses trem. É tipo Era- tropa de elite É, mesmo? isso. Você tá falando do curso operacional de Rotam? Sim. Não de Rotam. Primeiro eu quero saber, o curso quando o senhor entrou de cadete ali, que o senhor fez. Porque assim, eu servi no 32 GAC, que é Exército. Primeiros 45 dias, vamos dizer assim, era loucura. Você acordava 4 horas da manhã com o nego chutando a cama, você ia em forma, correr, e tudo aquele negócio que eles falavam assim, que é pegar café da manhã, 8 horas da manhã. Não, irmão, é o pau cantando mesmo, trem doido. Eu queria saber se era isso também lá nos cursos de você. O de Rotam eu tenho certeza que deve ser loucura. Eu vejo uma sanfonia né? do COD de vez em quando, aquelas caveirinhas, as cruzinhas lá, só de ver dá medo. Não, o curso de formação de oficiais, ele é bem amplo, é uma carga horária pesada. Ele tem, sim, questões físicas, ele tem questões de treinamento mais puxado e tem parte intelectual também. Você vê várias disciplinas lá. Tanto é que quando eu saí de lá, eu fui fazer faculdade de Direito, comecei até em Goiânia, em Catalão, no Sezuc. Só pelas disciplinas que eu vi dentro desse curso, eu já aproveitei 1 semestre e meio no curso de Direito. O tanto Uau. você vê Direito nesse curso. Mas ele tem também a questão física, porque o que a gente tem que entender é que o policial militar, o bombeiro militar, o militar como um todo, ele vai ser sujeito a algumas situações que o civil não vai ser sujeito. E você não tá fazendo muitas vezes aquilo para ralar o cara porque você é mau. Você tá fazendo para que esse camarada depois não fraqueje lá na ponta e não morra. Ou que ele não venha matar alguém. Então, muitas vezes, aparecem esses teóricos aí, não pode fazer isso, não pode correr no sol, não pode ser o quê. Você acha que o ladrão vai perguntar se olhando tem a sol pra você correr circunstância. atrás dele? Você acha que o Verdade. ladrão vai querer saber se a água tá limpa ou tá suja pra você pular no meio daquele bosteiro? Então, isso é coisa de gente que não entende nada. Vem com essa filosofia. Você tá formando ali pessoas que vão lidar com níveis baixíssimos de pessoas e também pessoas que vão lidar com pessoas lá em cima. Você tem que formar uma pessoa, um homem completo, ele tem que ter um equilíbrio. Então, assim, sim, você tinha essas sugestões, colocações, nós passamos por esses treinamentos também, né? Mas tudo muito bem dosado, muito bem limitado. Quando você coloca, por exemplo, para que colocar um camarada para cheirar gás? Você não tá pondo ele para cheirar gás. Só que quando você tá lidando com uma turba, um distúrbio civil, que você vai jogar um gás, Você tem que estar se o policial jogar o gás e for o primeiro a correr, Exatamente. Tem que ter uma resistência, tem que aguentar. né? Então, tem que assim, trabalhar para isso você isso. tem que trabalhar principalmente a mente. A mente. Não é o físico, não é o mais forte, é mente. Falando em mente, É muito agora sentido isso. é- Porque, assim, você parar pra pensar, a gente tem o costume de pegar e olhar só o lado mal da situação, mas não ver que é um bem que tá tratando uma persona, tá criando uma persona pra poder não sucumbir. Realmente, é algo que a gente não para Pra ele não pra... morrer, né? Porque se você olha assim, um bandido, ele não tá olhando as circunstâncias, ele só quer se livrar e ele vai usar o que ele puder. Agora, você é uma pessoa decente, você não vai olhar pelo lado pior. Como é que você vai treinar um Você bombeiro vai para dar o entrar no benefício. incêndio para salvar alguém? É. Assistindo vídeo?
Você tem que, Netflix? você tem que jogar ele no E é fogo, uma pô. mentalidade que a gente tem que trazer à população para poder eles conseguirem enxergar também, né? É porque a gente olha, acho que é Já olha, desumano, né? nossa, que desumano. Nossa, olha lá. Pra que porque tanta gente pra fazer um treinamento no sol quente desse, vai ficar desmaiando? Pra que isso? Pra que isso? Mas não tem noção realmente da Que é o dia a necessidade. dia, né? Agora, se eu for sobre mente, assim, sobre a questão de treinar pra pessoa não morrer, e se eu já perdeu algum companheiro do senhor em serviço? Já, já perdemos já na Rotan. Não foi minha equipe, né? Propriamente, que tem as equipes. Mas teve um caso que era próximo, a gente trabalhava ali na mesma unidade e sucumbiu troca de tiro, né? Ambiente era lotes baldio, muito escuro. São ocorrências muito complexas, né? Então, e também já tivemos casos, já tive casos de pessoas na minha unidade, questão de acidente de trânsito também, né? Deslocamento para ocorrência, né? Mas quando a gente perde assim, eu penso, quando o senhor perde um companheiro numa questão dessa de troca de tiro com um meliante, vou dizer assim, pra não ser cancelado, né? Eu queria falar vagabundo, né? Mas ele não deixa. Não, dói. Claro que dói. Nós somos uma família, né? Então, assim, a gente às vezes a gente coloca a nossa vida em risco por pessoa que nem conhece. Então, pelos nossos, nós temos que fazer muito mais. Isso não é corporativismo. Porque tem uns hipócritas aí também que tudo é corporativismo. Você defende os seus. Agora, claro que se houver um desvio dentro dos seus, para não contaminar o todo, você tem que seccionar aquele ali e cortar. Mas a nossa imensa maioria são de pessoas, de homens e mulheres de bem. Então, assim, a gente sente isso, né? Tanto quando é uma questão, às vezes, de um acidente, de perder alguém, ou de um policial, muitas vezes fica no fraldão, cara. Tipo assim, o cara fica paraplégico, o camarada toma Sim. um tiro e fica ali no fraldão vegetando. E é nós que temos que cuidar dele, porque os direitos humanos não vai lá, não. O senhor falou, a gente conversando, o senhor falou que já fez bastante especialização até fora do Brasil. Sim. E a gente teve um caso falando isso aqui, daquele rapaz de Minas, né? Que Sargento. o sargento, né? Que faleceu. O senhor tendo essas especializações, olhando, o senhor acha que ele errou na abordagem? Não, primeira coisa, não existe receita para abordagem. Abordagem não é um bolo, não é uma receita. E bolo você coloca lá 3 ovos, uma pitada disso, daqui sai um bolo lindo. A abordagem, você tem técnicas de segurança para minimizar a possibilidade de dar errado. Mas, muitas vezes, a reação do outro, ela não tem como. Você pode estar abordando ali um veículo, dentro pode ter uma família e dentro pode ter 4 caras com fuzil. Então aí é questão de fração de segundos pra você, né? Eu uma vez participei de uma abordagem, por exemplo, Rotan chegou para nós lá que tinha um sequestro, tá? Pô, você vai sequestrar, você põe as equipes, vai em cima, etc. E aí nós conseguimos pegar o carro, né? Um veículo que batia com as características. Uhum. Cercou a polícia e tal. Aí no banco de trás tinha um adolescente se debatendo e um homem segurando ele. Pô, sequestro. O veículo bate. Um cara se debatendo, o outro ali Sim. tentando, passando aquela impressão de que tá tentando segurar tal. Se você tiver um equilíbrio ali, você já vai chegar, às vezes, tentando neutralizar aquele possível agressor, né? Eu, nesse caso aí, eu já olho e enxergo como se fosse um... Se eu falando desse jeito, ó. Mas era o pai tentando segurar um filho que teve um ataque epilético. E as pessoas falam que era sequestro. E aí? Não era sequestro. É isso que eu tô querendo dizer. O carro não era aquilo. O carro era o mesmo modelo, mas não era aquilo. E aí você tá naquela adrenalina, você tá, pô, veículo tal, cor tal, e aí você subtende que era o veículo, vê uma cena de um adolescente se debatendo, alguém tentando segurar, pô, é o Você sequestrador imagina, com a sequestro. vítima. Só que não era. Nossa. Então, assim, é fração de segundo pra você tomar uma decisão. Então, não é uma receita de bolo a abordagem. Agora, o caso desse sargento especificamente, ele errou, é muito mais fácil jogar a culpa dele do que no sistema que soltou o ladrão, né? Porque, na verdade, ele foi vítima de um sistema falho. E outra, ele não atirou antes, sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso policial tem medo de atirar, até no ladrão.
Por que ele tem medo? Porque o peso da condenação, o peso da mídia, o peso da sociedade em cima apontando dedo é muito pesado. E às vezes ele fica com medo, ele fica com receio. E aí ele demora a reagir. Nesse demorar a reagir, ele pode morrer. Entendeu? Então esse sargento, no caso nós estamos falando do sargento lá de Minas Gerais, deu uma polêmica muito grande. Nós não temos que analisar o fato em si da abordagem, tem que se analisar uma coisa muito mais ampla do que levou aquilo ali. O que levou aquilo ali? Porra, o que levou aquilo ali é um homicida, um camarada que já tinha matado outras pessoas, que teve o benefício de sair para passar as festas de Natal em casa. Enquanto muito trabalhador passou 24 horas de Natal trabalhando para levar o sustento para casa, né? Não teve a oportunidade de estar ali na noite de Natal com sua família. O Estado entende que pode dar esse direito para um ladrão, para um vagabundo. É uma inversão de valores. Entendeu? Então foi preciso que o sargento morresse para que a gente voltasse a essa discussão. Aí agora pegou à tona de novo. Tá tendo essa discussão política na Câmara, etc, tal. Vamos ver se não vai esfriar, né? Se realmente vai se tomar uma decisão de que lugar de ladrão é na cadeia. Quando você solta essas pessoas, você tá prendendo os trabalhadores, porque aí o trabalhador, porra, esse tanto de saidão aí, esses camaradas marginal na rua, eu vou ficar em casa. A gente que tem que se proteger. A gente que tem que se trancar pro ladrão e curtir o Natal e o Ano Novo. Tem algo errado aí. Tem algo errado. Não, eu entendo o senhor. E o senhor acha que politicamente hoje a Polícia Militar ela tem bons representantes? Politicamente? É. Bom, eu vejo que a segurança pública e os militares, de uma maneira específica, eles começaram há um pouco tempo a entender que as coisas funcionam com a política. O mundo é político, né? Sim. E isso desagradou muita gente, né? Tanto é que existem projetos de questões aí, não de limitações, de restrições para candidaturas dentro das Forças Armadas, que pode vir a ser estendida aos militares estaduais, que eu vejo como algo assim abominável, né? Que é um cerceamento de direito, porque todos têm direito a colocar o nome à disposição para um pleito eleitoral. Quem vai dizer se ele vai exercer ou não é quem vota. Não é quem está lá em cima que tem que dizer quem pode, quem não pode candidatar, desde que seja uma pessoa idônea, o que não é o caso de muitos que estão lá. Então ele deveria ter esse direito de poder se candidatar, né? Agora, bons representantes nós temos sim. Nós temos bons representantes que muitas vezes nem são militares, nem são policiais. Por exemplo, nós temos muitos deputados goianos que prestam um bom serviço à comunidade, à polícia militar. Nós temos um governador do estado hoje que tem uma bandeira. O governador, né? que ele realmente defende, Ele né? defende, ele incentiva, ele valoriza o certo. Valoriza. Né? O certo. A gente não está aqui falando Um abraço pro nosso governador, viu? Meu abraço, coração. né? Então, assim, e isso é porque o governador do estado, as polícias, elas são subordinadas ao governador do estado. Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Então, quando você tem um governador que ele apoia, incentiva e que ele respalda as ações corretas, isso é interessante. Quando você tem um chefe, em qualquer área que você esteja, que ele valoriza as suas ações e te apoia, a tendência é você crescer. E isso incomoda, né? Muita gente, às vezes, a maneira de crescer. Então, assim, nós temos, sim, bons representantes, mas temos que amadurecer ainda muito nessa questão política. Na verdade, o Brasil como um todo, né, ele tem que amadurecer muito. Então, é um caminho muito, muito longo. Esse seu perfil que você já tem de tomar a frente de associações e tudo mais, você tem essa visão de futuramente vir trabalhar em algum cargo político ou trabalhar De ser um algo assim? candidato, né? Ser um candidato? Comandante Cardoso para 2026. Não, veja bem, assim, eu confio muito em Deus, né? Então acho que Deus tem um propósito para mim. Aham. E muitas vezes eu ainda não sei qual é esse propósito. Eu não sei, eu estou trabalhando, eu ainda tenho um bom tempo ainda na instituição. Aham. Eu tenho uma missão à frente da Associação dos Oficiais. Tenho muito a contribuir com o nosso governador, com o nosso comandante-geral. Aham. E hoje o meu foco é a Polícia Militar, é a Associação dos Oficiais, né? Então a gente vai amadurecendo, a gente vai cada vez mais entendendo as coisas. E eu estou sempre assim, disposto a trabalhar naquilo que Deus entender que eu devo servir. Você tem feito um trabalho assim significativo
nessas regiões que você citou. E a gente sabemos que é um pouco mais crítica em relação às outras cidades daqui do estado. Mas você consegue ter uma conversa com os comandantes das outras unidades para poder trazer uma integração melhorada na comunicação dos serviços, para poder ampliar a forma de trabalho mais qualificado? Vocês conseguem ter essa comunicação dentro da polícia? Sim. Primeiramente, como você colocou, a região do entorno do Distrito Federal, ela sempre foi vista anteriormente como uma região violenta, uma região com a criminalidade exacerbada, né? Nós não somos ainda o que gostaríamos de ser. Sim. Mas o entorno do Distrito Federal melhorou muito. E eu digo que essas melhoras elas vêm pelas questões de política pública. Porque segurança pública não é só polícia. Segurança pública você tem que ter emprego, você tem que ter iluminação, você tem que ter roçais, você tem que ter educação. Tudo engloba em segurança pública. Sim. E o governo do estado de Goiás está há muito tempo fazendo esses investimentos na região. Águas Lindas, a qual é a sede do regional hoje, é uma cidade pujante, uma cidade que cresce, hoje o maior município do entorno do Distrito Federal, em termos de população, né? Sim. Então, assim, uma cidade que tem 27 anos. Sim. Né? Então, e essa interação, ela é muito feita e propagada pelo governador, pelo secretário de Segurança Pública e pelos comandantes das forças. A integração é tudo. Hoje a gente trabalha integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Técnica Científica, Bombeiro, Polícia Federal, Sim. etc. Porque o objetivo é comum. O objetivo é comum, né? Então, assim, a Polícia Militar, especificamente a qual eu pertenço, ela propaga muito cursos de especialização. Ontem mesmo eu participei da formatura em Goiânia, no Batalhão de Operações Especiais, no BOP, da formatura do primeiro curso de combate a roubo a banco e novo cangaço em ambiente rural. Né? Sim. Esse curso ele iniciou, a referência hoje que a gente tem no Brasil é a Polícia Militar do Mato Grosso. Lá tinha muito essa questão de tomada de cidade, novo cangaço e tal. Sim. Então Goiás foi lá beber na fonte, né? Mandou uns policiais militares lá, fez o curso, trouxe uns instrutores e fizemos o nosso primeiro curso aqui. E esse curso ontem tinha participação de policial civil, tinha participação de policial federal, tinha 4 oficiais do Exército Brasileiro, um curso feito pela PM de Goiás. Sim. Isso é integração. Legal. Porque aí a gente conversa com o Exército, conversa com a Polícia Federal, conversa com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, e cada um na sua área faz o seu trabalho, né? Sim. E eu, enquanto presidente da Associação dos Oficiais, busco fomentar isso também. Porque um dos papéis da nossa associação é trabalhar cada vez mais o crescimento técnico, intelectual e a visão que o mundo externo tem do nosso policial, né? Sim. Especificamente o oficial, que é o gestor. Então a gente está aqui hoje batendo papo, né? Porque vamos estar trazendo aqui agora para Águas Lindas o primeiro de 14 encontros que eu vou fazer pela associação no estado. Sim. Onde eu vou estar promovendo ali a troca de experiência, um network. Legal. Do gestor com os formadores de opinião da região, com as lideranças políticas e tal. Nós vamos estar batendo um papo, vamos estar conversando sobre uma palestra que vai ser ministrada pela Carolina, que é a secretária do entorno. O governador Ronaldo Caiado criou uma secretaria do entorno do Distrito Federal, que é muito bacana. Legal. Então ela vai vir falar para nós sobre política pública. Porra, o que tem a ver política pública com segurança pública? Eu acabei de falar, tudo. Política pública é investimento público que vai melhorar a segurança pública. Entendeu? Sim. Eu tô vendo o senhor falar assim, me chama muita atenção de ver que politicamente falando o senhor entende bem do assunto, domina muito bem. Igual, entendendo que tem que chegar o benefício na ponta pro cidadão, iluminação, roçagem e tal, o asfalto. E é uma coisa que hoje em dia você não vê as pessoas tendo esse domínio. As pessoas enxergam a política de uma forma mais do modo macro, não micro, como o senhor tá enxergando assim. Hoje o senhor tem muita ligação na política, assim, com por exemplo, o governador, com esse pessoal? O senhor tem um bom relacionamento? Eu sei que o senhor tem, mas o senhor de fato tem uma boa participação nas políticas mesmo, com esses políticos ajudando, igual lá em Águas Lindas. O senhor tem uma parceria com o prefeito, tá sempre ali ajudando, dando algumas ideias, porque eu vejo que o senhor tem bastante coisa a acrescentar. Sim, o prefeito de Águas Lindas, Dr. Lucas, né? Te mando um abraço para ele. É um jovem, empreendedor. Ele não veio desse mundo político, ele era médico.
Então ele não traz alguns vícios, o que é bom. E assim, sim, a gente ajuda, a gente procura trabalhar de maneira integrada. Águas Lindas, recentemente, agora no começo do ano, criou uma Secretaria de Ordem Pública, que ordem pública é bem mais amplo que segurança pública. Se a gente for entrar nesse debate aí, e nós auxiliamos o nosso prefeito nessa criação, inclusive indicamos, ele indicou e nós entendemos que é uma boa indicação, um sargento da Polícia Militar nosso para estar coordenando isso. Quando eu cheguei lá há 1 ano e meio, ele estava montando um monitoramento em toda a cidade, colocando reconhecimentos de forma, um cercamento digital, de forma que hoje um carro, quando ele entra em Águas Lindas, a gente sabe que ele entrou ou que ele saiu, se ele tiver algum tipo de restrição, todos. E aí ele estava criando isso e tal, e eu tinha o meu Copom, né, que o Copom é o 190, que era dentro do quartel. Eu falei para ele, não, prefeito, vamos criar algo integrado, vamos levar essas câmeras para um local apropriado, colocar ali a Polícia Militar, o Bombeiro, a Secretaria Municipal de Trânsito, a Guarda Patrimonial, que é a Guarda Municipal que está virando lá, todas essas forças coordenadas. Porque aí, muitas vezes, o que acontece? Tem um problema, liga pro bombeiro. Ou liga pro SAMU, tá todo mundo junto. Quase uma estrutura de defesa civil, né? Então ele criou, né? Foi criado. Se eu for com o meu carro lá em Águas Lindas agora e tiver com o documento atrasado, o senhor sabe? Não é o foco, mas a gente sabe. O foco é a questão criminal, né? Questão de furto, roubo, sim. Essa ampliação que vocês fizeram lá é algo interessante. Isso aí é o cercamento digital. Isso é perfeito. A gente consegue trazer isso para as outras... Consegue. O que falta pra gente chegar a esse... Querência. Não, aí a gente tem que ver os projetos do gestor do município. Tem certeza que ele quer o melhor para a cidade, né? E aí a gente pode estar auxiliando. O Tenente Coronel Arantes, que é o regional daqui, que não é meu regional, né? Com certeza está à disposição para ir lá conhecer, a gente trocar ideia. A gente foi conhecer outras coisas, porque nada se cria, tudo se copia e se aprimora. Com certeza. Então, assim, a gente não inventa nada. Então, assim, a gente foi buscar onde? Eu participei, como tenente, de um plano de segurança em 2007 para Aparecida de Goiânia, pela CEASP. Sim. Que era isso aí há anos atrás, de uma maneira mais, né? Então a gente fez todo o mapeamento da cidade. Sim. Aí Goiânia hoje Goiânia tem um Copom que é integrado. Catalão inaugurou algo muito bacana também. Tem que buscar boas práticas. Eu mandei uns policiais meus agora lá em Caldas Novas para ver um modelo que está sendo implantado lá para a gente trazer. Então a gente tem que estar buscando, né? Não, Goiás é um celeiro de boas práticas, porque, se eu não me engano, tem um procedimento padrão, POP, o POP, que disseminou, né, para as outras forças, né? Outras... Sim. Então... disseminou como especializado, né? Por exemplo, a gente vai fazer um curso de rotante e recebe aqui policiais do e não é Brasil só no Goiás, todo. É Brasil né? todo. Giro também. É de dar orgulho, né? Especializada do Estado de Goiás. Sabe o que eu acho mais legal do estado de Goiás aqui? É que o policial em si, independente de remuneração, de batalhão, de tudo, você vê que ele tem orgulho de ser militar, ele tem orgulho da farda que veste. Ele não tem aquele receio. Grande maioria, pelo menos dos que eu conheço, que eu tenho contato, você não vê eles assim, tô indo. Não, eles gostam disso. E bandido aqui não se cria realmente. Ele já tem aquele temor. Inclusive, você vê nas redes sociais, esse é o lema da nossa associação dos oficiais. O hashtag orgulho de ser militar, uma coisa que nós colocamos lá. É lindo isso. Então, assim, e tem que ter. Até eu recebi 25 novos alunos, soldados, que estão estagiando nas unidades lá eles apresentaram no final do ano em Águas Lindas, estão estagiando, né? Sim. Depois eles retornam para um aprimoramento na academia e serão distribuídos. E a nossa fala é essa, fala, você tem que ter orgulho, sim, né, de ser militar. Se não é isso que você quer, vai buscar algo lá fora, tem coisa melhor. Mas se é aqui que você quer ficar, você tem que realmente defender o seu colega que está do lado e ter orgulho. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu sempre quis perguntar. Eu, quando estava no exército, o oficial, havia uma distância do praça. Do soldado ali. Não tem, igual, na polícia militar... Comunicação, né? Uma aproximação. Né? Na polícia militar, assim, não é que não tem o respeito do praça com o oficial, longe disso. Mas não tem aquele militarismo raiz que tem no exército. Por quê? Bom, primeiramente que o militarismo ele é nada mais do que uma forma de gestão.
a gente pega muitas vezes pessoas que criticam o militarismo porque eles não conhecem. Porque se eles forem analisar as empresas que dão certo, elas têm muita coisa que vieram do militarismo. Hierarquia, disciplina. A igreja Sim. tem hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. O Bob tinha hierarquia e disciplina, cara. Deixa eu chegar lá barbudo pra ver se eu não tomava uma suspensão no pagamento. Tudo tem. Né? Então, assim, a grande questão é que o militarismo, a gente tem que enxergar ele, a questão de diferença de posto e graduação, como uma questão funcional de poder de decisão. Eu não sou mais importante do que o soldado. Simplesmente eu tenho uma função diferente do soldado. Só que eu preciso do soldado. E o soldado precisa de mim. É um corpo. Então, esse distanciamento... existe a hierarquia, existe a disciplina, existem os ritos militares que não devem ser perdidos. Isso é uma coisa que mantém, que regula, mas não pode ser, não sei se você usou a palavra raiz, eu não sei, não pode ser um militarismo idiota, tem que ser um militarismo... Eu mando fazer não porque eu quero, porque eu sei que é o melhor ser feito algumas coisas, porque a gente tem uma experiência melhor. E hoje, para você determinar uma coisa, você tem que saber o porquê que você está mandando e tem que ter um poder de convencimento. Porque eu quero. Não, é porque não vai acontecer isso, isso e isso. Então, assim, essa é a questão, né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, a gente pegar na época que eu entrei, entrava com segundo grau. Há 40, 50 anos atrás, eu entrava com quarta série. Hoje o soldado entra com curso superior, cara. Soldado. Antes soldado, até que vinha uma ignorância, né? O nível de conhecimento é outro. Exatamente. E tem que evoluir mesmo, porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas, né? Nós estamos lidando com a sociedade. Nós somos um militar, sim, mas com uma polícia de rua. Nós não somos, como muitos falam também, preparados para a guerra. Nós não somos preparados, nós somos preparados para a guerra urbana. Sim. Né? Agora, nós temos que também estar preparados e somos preparados para tratar bem a maior parte da sociedade, que a sociedade é composta 98% de pessoas de bem, cara. Ele traz uma gestão humanizada que parece absurdo até falar isso, né? Humanizado. Como assim? Então, é humano lidando com humano, já não é para ser humanizado? Mas você traz até uma realidade com as suas palavras, um entendimento melhorado da nossa visão, assim, como a gente tem que enxergar. Porque às vezes a gente faz a generalização da situação, mas você deixou muito bem claro a questão de que a hierarquia não é para ser algo de ser temida, é algo para ser obedecida, porque tem um rigor, tem uma disciplina, tem algo para poder funcionar e precisa de cada um. E acaba que a gente até tira um pouco daquela visão de o senhor, o coronel, ele é muito soberbo e o soldado é o coitadinho. Não é isso. Não é isso. Então, não deve ser isso. Não deve ser. E vocês têm esse trabalho todo de uma gestão com diversos cursos, né? Eu até falo assim, o pessoal acha que militar é aquele que tem preguiça de estudar e quer ganhar dinheiro fácil. Quando, na verdade, eu tenho uma família militar, eu conheço muitos militares, eu vejo são os que mais estudam. Sim. Porque é curso em cima de curso e eu cheguei a um tempo de ver até não só a distância, mas presencial. Sim. Então, assim, é um em cima do outro e é muito curso mesmo, gente. É muito curso. Para você ser promovido, você tem que fazer cursos de capacitação, de aprimoramento, né? Tem os testes físicos. Você galgar ascensões na carreira, você tem que estar se qualificando, né? Pra você chegar a coronel, você tem que fazer no mínimo, além de ter hoje um curso de direito, você tem que fazer no mínimo 2 pós-graduações. Pois é, olha só o nível de exigência, né? E a grande maioria pensa assim, não, é só um cursinho, passou e pronto. Calmou. Não, é o contrário. Eu acho interessante e queria até, agora a gente já tá acabando aqui, mas antes eu queria fazer eu gosto de fazer sempre umas perguntas pra pessoa que remete a pensar, né? Bacana, assim. E primeiro, também parabenizar o senhor, já também, essa iniciativa, né, de valorização da categoria aí, dos oficiais, essa questão de brigar por uma bandeira. Eu sou uma pessoa que gosto demais quando a pessoa pega uma bandeira, vou melhorar, quando a pessoa tem um propósito. Porque eu acho que viver, todo mundo vai viver, mas ter propósito são para poucos. E lutar por esse propósito. Mas hoje, se o Coronel Cardoso pudesse olhar lá para trás e encontrar o menino Cardoso, lá na hora que ele tava engraxando, o que você falaria para ele? Porra, pergunta difícil, né, cara? Ele gosta, né, de pergunta reflexiva. Nunca parei pra pensar isso, sabe?
Porque hoje eu posso olhar para o senhor e falar assim, cara, querendo ou não, o senhor conseguiu chegar num patamar que muitos, e acredito que o senhor também, fala, cara, eu sou realizado. Eu consegui ter sucesso na minha profissão, apesar que agora, mesmo que o senhor não esteja visando isso, mas o senhor vai se tornar uma liderança política, isso aí é inegável, dá para ver pela forma que o senhor fala, a forma que o senhor se posiciona, essa questão de A gente trazer, precisa exatamente desse perfil. resgatar isso. Então, É. o senhor é uma liderança política, e eu tenho certeza que se não for em 2026, mas logo a gente vai ver o senhor ir representando não só a questão dos oficiais, dos praças, mas toda uma comunidade aí. Mas eu queria entender do senhor assim, é aquele negócio, falar assim, cara, hoje eu tô. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia estar feliz com tudo que eu conquistei. Mas eu precisava falar uma coisa para aquele menino lá. O que que eu falaria? Como eu te falei, nunca parei pra pensar isso, mas até ontem ou anteontem eu escutei de alguém, uma pessoa próxima, falando, pra ver onde você já chegou. É porque às vezes a gente reclama muito, né? Uhum. Ah, eu queria isso, queria aquilo, queria o quê, e não para pra falar, pô, mas o que eu já conquistei, né? E todos nós conquistamos muito, Sim. né? Então, assim, sim, eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus, mas eu ainda tenho muito a conquistar, porque eu quero deixar um legado. Só que não é um legado financeiro, não é um legado pra mim, é um legado, assim, eu gosto muito de ler biografias, até, eu quero que lá na frente as pessoas falem, pô, ele fez alguma coisa que foi bacana pra construir, pra gente chegar até isso aqui. Eu acho que é um propósito que eu tenho. Então, assim, se eu fosse falar isso pra aquele engraxate, como você falou, né? Primeiro que eu ia dar alguns bisus de alguns erros que eu cometi, né? Porque eu cometi erros. Todo mundo comete erros. Aham. A gente não chega nessa idade, nesse ponto, sem ter feridas, né? Sem Sim. ter cicatrizes de combate, né? Aham. Então eu ia dar os bisus pra ele pra não errar de novo em algumas coisas, né? Mas talvez eu diria pra ele que o tempo é o senhor de tudo. Porque muitas vezes a gente tá absorto naquela coisa e vê como, nossa, é o fim, acabou, tô perdido. Não dá nada, é só um degrau. Logo a noite passa, né, o ranger de dente e vem o dia e a alegria. Então, assim, ter paciência, perseverar, manter o foco, né, ir no caminho reto, vai dar certo. E pra fechar, uma bacana também. Tem muita gente, eu tenho muitos amigos assim, até eu sou líder de jovens da igreja, então tem muito jovem lá que, mais novo, 17, 18, 19, sonha em ser policial militar. E assim, é uma coisa até que a Mônica falou que é a questão do orgulho, né? Que as Sim. pessoas estão recuperando esse brilho de olhar quando vê uma pessoa fardada, Sim. fala, cara, é um policial, é uma pessoa correta. Esses valores estão sendo recuperados, que querendo ou não, com o tempo, muita coisa aconteceu, e até da mídia mesmo, né? Divulgar a visão deles e ser a única fonte que a pessoa tinha de beber, não conhecer, porque, por exemplo, trazer o senhor aqui hoje é uma forma de o senhor se aproximar mais com a nossa audiência, digamos assim. Sou grato por isso. Mas eu queria falar para o senhor assim, o que o senhor falaria para essas pessoas que vão entrar? Porque igual o senhor fala para a pessoa, às vezes a pessoa chega lá com expectativa e tem a realidade. Que, querendo ou não, se tiver um cara assaltando ali agora, o senhor vai lá e se tiver que trocar tiro, se o senhor tiver que ir pro saco pelo Denis, o senhor fala, tô pronto. E Sim. tem filho, tem família, então assim, o que o senhor falaria pra essa galera? Bom, eu falaria o seguinte, que o importante, eu vou até ser um pouco mais reflexivo, né? O importante não é o que você vai ser, o importante é que você seja uma pessoa do bem. É que você seja uma pessoa que contribua com a sociedade, com o seu país. E se você pensar em ser policial militar, você não vai ficar rico, a não ser que você seja desonesto. Não é isso que a gente quer. Você não vai ter privilégios. As pessoas pensam, nossa, agora é polícia, dá uma carteirada nisso, né? Tá errado. Porque aí, tudo... Se uma pessoa que não é policial comete uma infração de trânsito, é uma coisa. Se é o coronel, nossa, foi o coronel Cardoso, o peso é outro. Né? Peso peso é outro. Você vai parar de responder só a um código penal, vai responder a um código penal civil, um código penal militar, um conselho de ética, enfim. Então, assim, você vai ser odiado por muitos que não te conhecem, admirado por muitos, vai passar a ser um exemplo positivo dentro da família. Todo mundo, quando tem um policial que é realmente policial, tem como um exemplo positivo. Vai ser a primeira pessoa que o vizinho vai bater de noite na porta quando tiver um problema e a última que vai chamar para um churrasco. Entendeu? Pode parar, viu, gente? Vamos então, assim, pensa bem. Agora, se é a vocação,
você vai também Investe. ser muito bem recompensado, né? Que a recompensa ela vem porque você não é terrena financeira, é uma coisa pessoal, uma coisa é um propósito, como você colocou, né? Mas é uma carreira muito digna, é uma carreira muito boa, é uma carreira que se estuda muito, que se conhece muito, que vale a pena, né? Que tem espinhos, como todas as carreiras, mas é gratificante, é bacana. Vamos contar com o senhor aqui mais vezes. Mas vamos lá, ué. Fazer um outro convite pra você estar aqui com a gente, tá bom? Vamos. Tá aqui pertinho, né? É, do Tá lado. aqui em Águas A gente roda o estado, não tem problema não. A gente... Coronel, muito E assim, obrigada. é um privilégio para mim estar aqui, conheci o Denis hoje, você hoje também, Sim, né? aham. Satisfação. E vamos sim, vamos Casa bater é nossa, papo, fica à vamos, vontade. vamos trocar ideia. Eu acho que o propósito nosso, cada um dentro da sua área, é o mesmo, é o bem das pessoas. Não, mas Muito eu obrigada. quero aproveitar também, agradecer o senhor. Foi feito meio que a gente conseguiu uma agenda rápida, né? O senhor tá Assim que aqui. é bom, né? É bom. Mas te agradecer e também parabenizar. Obrigado. Porque é muito bom a gente ter contato com pessoas que, de fato, têm uma visão mais aberta, que entende que um olhar humano. Olhar humano não é ter dó de ninguém, não. É falar assim, cara, a gente precisa de uma sociedade melhor, mais saudável, uma sociedade mais intelectual, como um todo. Então, assim, ver uma pessoa que entende também, politicamente falando, que as pessoas antigamente achavam que a polícia Sim. ela tinha que ficar afastada, né? Agora E não. eu sou contra isso também. Eu acho que todo mundo tem que ter representatividade. Eu acho que o evangélico tem que ter Sim. representante, o banda, todo mundo. Sim. E eu, o policial militar também. Então, muito feliz em conhecer uma pessoa que tem essa visão, esse posicionamento e faço votos. Que Deus te encaminhe, que já está encaminhando, para esse caminho político mesmo, o senhor venha representar aí a nossa sociedade. E se em 2026 eu ver lá Coronel Cardoso, eu vou falar assim, Não, eu mas- sabia, o cara é bom. Tô contigo, mas no momento a minha missão é coturno ainda. Ai, Mas ai, muito obrigada. obrigado, gente. Tchau, tchau, Valeu. gente. Com Deus, abraço. Valeu.